Passamos agora ao nosso comentário habitual, hoje com Cancela Moura. Boa tarde. Boa tarde. Hoje com um tema diferente e que merece o seu destaque, vamos falar sobre canoagem. Não é um tema muito abordado, mas a verdade é que este ano mostrou resultados. Fale-nos um pouco sobre o Clube Náutico de Crestuma. O Clube Náutico de Crestuma é uma referência absolutamente incontornável na canoagem portuguesa. Foi sucessivamente e foi, no fundo, depois da sua fundação, quase um relançamento da própria modalidade em Portugal. Os seus dirigentes, inclusivamente, chegaram a ter também desempenho ao nível da própria Federação Portuguesa de Canoagem e os seus atletas, alguns deles, participaram pelas primeiras vezes, inclusivamente, nas competições internacionais, nomeadamente nos Jogos Olímpicos. Isto atendendo à comunidade em que está integrado um clube, ou à dimensão de uma comunidade como é Crestuma, é evidente que projeta desde logo um clube destes além fronteiras e pelo menos dá-lhe um cariz absolutamente incontornável nesta modalidade. O clube tem vindo a sofrer, depois de uma fase menos boa, nos últimos anos e após a realização do próprio Campeonato do Mundo em Portugal, onde houve uma co-organização do Clube Náutico com a Federação Portuguesa de Canoagem, tem vindo nos últimos anos, como eu diria, a recuperar essa imagem de referência na canoagem. Resultados positivos. Os resultados muito positivos, primeiro porque eu julgo que é de saudar, porque também os valores individuais, no fundo, também fazem o coletivo. Julgo que o regresso eu já fiz referência aqui uma vez a isso, o regresso de Joana Sousa trouxe alguma qualidade em termos transversais, porque numa modalidade desta natureza contam todos os pontos em termos coletivos, desde os infantis aos séniores, desde os masculinos aos femininos, e portanto é importante que assim seja. E depois uma nova equipa diretiva, cujo presidente é Dário Nogueira e um conjunto também de dirigentes que os acompanham, que têm uma interligação muito grande, quer entre a comunidade, quer entre os pais dos atletas, os próprios técnicos. O que se fez ali, de facto, há uma simbiose muito grande do esforço de todo o clube em torno destes resultados. O resultado mais recente foi o passado fim de semana, que foram os campeonatos nacionais de velocidade, não naquele fim de semana, porque estes campeonatos são disputados em duas alturas diferentes, mas no cômputo geral o Clube Náutico de Crestuma alcançou o segundo lugar por equipas, tendo sido ultrapassado pelo Clube Náutico de Ponte de Lima, e em terceiro lugar ficou o Clube Náutico do Prado. A explicação aqui, no fundo, tem a ver com o que eu disse, tem a ver com as diversas classificações por escalões e género, e pelo menos pela obtenção dos próprios pontos. Na verdade, o Clube Náutico, apesar de ter ficado em segundo lugar, foi o clube que teve um maior número de pódios, por assim dizer. Teve 19 campeões, teve 9 medalhas de prata e 7 de bronze. Portanto, o Clube Náutico neste momento está relançado para consolidar, pelo menos dentro da modalidade, o resultado que estaria a almejar do trabalho, que eu acho como um bocadinho analista, do trabalho excelente que se está a fazer ao nível dos escalões de formação. E, portanto, julgo que este terá sido o maior relevo do Clube Náutico neste passado mais recente. Cancela Moura, um atleta de Crestuma que vai representar nos Jogos Olímpicos da Juventude. Sim, eu antes de falar de Luís Ferreira, que eventualmente vai disputar a partir do dia 16 deste mês os Jogos Olímpicos da Juventude, que são a sua segunda edição na China, eu gostaria só de dar aqui referência exatamente, ou fazer aqui o relevo de alguns atletas que eventualmente ajudaram a que o clube possa estar neste momento nesta posição. Como digo, ao nível dos séniores, eu julgo que no setor feminino importará destacar, como disse a Joana Sousa, relativamente, portanto, aos escalões inferiores. O Edgar Vieira acabou por, e julgo que é surpreendente, porque no fundo, mas o Edgar Vieira foi campeão nacional por duas vezes nestes campeonatos. Também destacar o Marco Apura, que estamos a falar de um cadete, que eu já expliquei, que é uma espécie de juvenis, portanto são ainda mais novos. Da Daniel Batista, em femininos, nomeadamente em C1,
que também foi campeã, e depois, a par do Luís Ferreira, há aqui um K4 muito interessante, que é do Adriano Conceição, do Luís Ferreira, do Francisco Lino e do Nuno Cruz, que acabam por ser esperanças muito grandes do clube e que também foram campeões nacionais. E para não ser amassador, tentar falar num K4, que também exige um bocadinho de coordenação, mas os infantis, portanto são mesmo do escalão infantil, que também foram campeões nacionais, que é o João Dias, o Leonardo Lopes da Silva, o João Castro da Silva e o Hernando Silva. Julgo que, eventualmente, este leque de atletas acaba com a coordenação do próprio João Gomes, que é um veterano, que também foi campeão nacional, mas com um conjunto depois de colaboradores, nomeadamente da parte técnica, como o Hugo Guedes, como o Elimes Carrizo, a própria Joana Sousa, a Adélia Barbosa, que no fundo fazem um trabalho que tem merecido, no fundo, ou deveria merecer, um pouco mais de atenção relativamente à própria modalidade. Relativamente ao Luís Ferreira, julgo que é um fenómeno, é um costumense e, portanto, até sente o clube de uma forma que eu sei muito diferente e muito mais sentida que todos os outros, com certeza. Por ser da terra. Por ser da terra e eventualmente tem 16 anos e, portanto, é de facto uma grande esperança do clube, em face até da margem de progressão que terá no futuro. Julgo que é chamado neste momento a uma responsabilidade que ele próprio há de saber interiorizar melhor que nós na própria pista e, portanto, nós teremos que deixar para ele, ou reservar para ele essa adaptação, essa pressão, se quisermos assim, em termos desportivos. Mas estamos a falar de uns Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos da Juventude são uma versão juvenil dos Jogos Olímpicos para jovens entre os 14 e os 18 anos. Esta é a segunda edição, portanto o Comitê Olímpico Internacional entendeu fazer para a juventude uma versão dos Jogos Olímpicos de verão e de inverno. Nós estamos a falar daqueles que se vão realizar agora em Nanjing, na China, este mês. A próxima edição, por curiosidade, será em Buenos Aires, e será daqui a 4 anos, em 2018. E esta participação é a única participação nacional, por isso é que eu digo que tem alguma responsabilidade, é a única participação nacional. Ele vai participar no K1 Slalom e no K1 Velocidade, portanto o único representante da canoagem vai ser ele. Portanto, está a colocar Portugal em canoagem lá fora. Exatamente, é o único representante da modalidade. Eu quero dizer que Portugal apresentará 21 atletas, a missão portuguesa tem 21 atletas, com 10 modalidades, e que já agora, além da canoagem, passam pelo atletismo, pelo ciclismo, pela ginástica, pelo judo, pela natação, pelo pentatlo moderno, pelo ténis de mesa, pelo triatlo e pela vela. E, portanto, eu julgo que esta participação do Luís Ferreira num evento de dimensão universal, estamos a falar de 173 países, estamos a falar de milhares de atletas, entre os quais as delegações mais numerosas são a China ou o Brasil, e estamos a falar de cerca de 140 pessoas, 140 jovens da China e cerca de 100 do Brasil que vão participar. Portanto, há aqui uma grande dimensão, um evento à escala universal, e eu julgo que isto é um grande desafio para um jovem que tem 16 anos e julgo que é também um prémio bastante grande para um clube como o Clube Náutico Costuma, que vê um dos seus quadros mais jovens, como eu disse, uma das suas maiores promessas, a participar desde já numa competição internacional desta natureza. Falou há pouco em Edgar Vieira e juntamos também António Conceição, que foram selecionados para comparecerem ao estágio da Seleção Nacional de Pista e com vista a representar em Portugal. Exatamente, isso é outra das referências que o Clube Náutico tem neste momento. São esperanças olímpicas? Esperanças olímpicas porque nos anos em que não se realiza campeonato internacional, costuma haver uma regata internacional, que este ano se vai realizar na Eslováquia, em setembro, e, portanto, a Federação Portuguesa teve que fazer aquilo que designam em termos técnicos de controle para permitir e selecionar quais são os atletas que efetivamente poderão participar. O Clube Náutico, fruto até da excelente participação
e estes dois foram campeões nacionais, esse controle designou que Edgar Vieira e António Conceição pudessem eles próprios integrar o estágio e serem também selecionados para representar Portugal nesta regata olímpica e, portanto, neste campeonato de esperanças olímpicas que se vai realizar na Eslováquia. É evidente que, a par desta participação de Luís Ferreira, estamos a falar de dois jovens exatamente, mais coisa, menos coisa, da mesma idade, são excelentes referências para aqueles que ainda são mais novos, para aqueles que estão a iniciar a própria modalidade e, sobretudo, para um clube que se projeta na modalidade e que quer consolidar os seus resultados esportivos da forma com que o tem feito. Até diria que seria também importante aqui relevar o seguinte: também atendendo à própria dimensão que a própria comunidade tem, nós estamos a falar de uma população de cerca de 2.600 pessoas, o esforço que os dirigentes, os atletas emprestam, e eu abri aqui um parênteses para dizer que estes atletas, na sua grande esmagadora maioria, treinam 2 vezes por dia, todos os dias, portanto estamos a falar de atletas que, sendo de uma modalidade amadora, fazem muitas vezes, em termos de rigor e portanto, de dedicação à própria modalidade, muito mais que alguns atletas profissionais. Julgo que nada melhor do que estes prémios, do que estas chamadas à seleção, estas representações da própria, na própria modalidade, porque estamos a falar da modalidade que foi medalhada, a única medalhada nos Jogos Olímpicos, que acho que ganhou uma maior dimensão e, no fundo, também retrata um bocadinho a vivência da própria comunidade, que é uma encosta do Rio Douro com o próprio Rio Douro. E, portanto, julgo que há aqui um casamento feliz entre aquilo que podem ser as novas gerações, ou os valores das novas gerações, numa modalidade como esta, como é a canoagem em costume. Podemos também falar um pouquinho dos campeonatos do mundo de velocidade em canoagem. Já agora, os campeonatos do mundo de velocidade estão a decorrer neste momento em Moscovo. Aquilo que há de resultados neste momento são resultados muito positivos. Em K1000, o Fernando Pimenta ganhou a respectiva eliminatória e está nas meias finais. Também o Emanuel Silva e o João Ribeiro ganharam a sua eliminatória em K2000 e estão nas meias finais. Portanto, tudo a decorrer dentro daquilo que estava esperado. Menos bem esteve o K4 feminino, que na mesma modalidade de 1000 metros, com Helena Rodrigues e, portanto, com Fátima Cabrita, Joana Vasconcelos e Beatriz Gomes, ficaram em quarto lugar na eliminatória, mas também estão apuradas para as meias finais. Espera-se que, obviamente, agora, nas próprias meias finais, qualquer uma destas embarcações possa eventualmente passar à final e provavelmente ao pódio, que não seria, no caso dos masculinos, não seria absoluta surpresa, pelo contrário, efetivamente até seria expectáveis ou será expectável que possam eventualmente ter resultados muito positivos. Muito bem, Castelo Moura, passemos um bocadinho ao futebol. Muito bem. Falemos no Futebol Clube do Porto. A SAD rejeitou uma proposta do Dubai de 5 milhões de euros pelo Varela. Que comentário merece esta recusa? Eu tenho sempre alguma cautela em fazer comentários sobre as questões, sobretudo dos números e deste tipo de transações. Eu também já referi aqui algumas vezes, relativamente ao futebol, que há coisas que nós próprios, enquanto cidadãos comuns, não compreendemos muito bem. E se calhar mais vale não compreender, não é? Não, é verdade, quer dizer, o Varela já demonstrou interesse em sair, portanto não tem vontade nenhuma de ficar no Futebol Clube Porto, isto pelas palavras do treinador, portanto vamos dar isto por adquirido, porque isto de facto é certo. Quanto às propostas propriamente ditas, elas depois podem variar ou podem não corresponder completamente àquilo que nós entendemos ou aquilo que nos é apresentado como uma realidade. Portanto, neste caso, admito que podia ser um bom negócio provavelmente para o Futebol Clube Porto, mas o Varela também pode não estar interessado no seu próprio destino. É importante que se diga que eventualmente numa transferência desta natureza, para além dos interesses de ambos os clubes, tem que haver a vontade do jogador e muitas vezes pelo meio ainda existem, porque muitas vezes os direitos dos jogadores estão entregues a fundos, ainda recolher também a conciliação com este tipo de interesses meramente financeiros de ativos que agora são os jogadores. Portanto, quem viu como eu esta pré-época, em que alguns jogadores, em qualquer um dos grandes, mas nomeadamente o Benfica, em que acabam por contratar um clube como o Djavá, que veio da Académica, que é um lateral esquerdo, e passado
provavelmente nem um mês, foi contratado pelo Braga ao Benfica por 4 temporadas, ninguém percebe muito bem, ou por exemplo, o próprio Garay, sinceramente, eu pessoalmente não acredito que aquela transferência tenha custado 4 milhões para o Zenit de São Petersburgo. Acho que o valor do atleta estará, isto faz lembrar as transferências de João Moutinho, o de James Rodrigues, ano passado, do Futebol Clube do Porto. Portanto, o comentário que me merece é que eu acho que, efetivamente, terá que haver no futebol uma maior transparência. Julgo que o futebol está a caminhar para um negócio também meramente financeiro, de bastante especulação sobre os ativos que são os jogadores. Há muitos interesses que se jogam muito para além daquilo que é visível, que nós possamos compreender, e eu julgo que isso está a destruir um bocadinho a própria paixão que os adeptos têm sobre o futebol. E eu pessoalmente interessa muito menos discutir ou comentar este tipo de situações do que eventualmente estar a falar sobre aquilo que é o jogo propriamente dito, o jogar bem ou jogar mal, o desempenho dos atletas, que é a essência do futebol. Digamos que o futebol ultimamente envolve sempre estes números, os milhões, e a qualidade dos jogadores muitas vezes fica à volta destes milhões. É verdade, por exemplo, o James Rodrigues acabou por ser beneficiado por um desempenho fabuloso no Mundial, é um dos exemplos. Falcão, se tivesse estado apto, provavelmente teria sido a estrela e teria assumido o papel de estrela na seleção da Colômbia, mas neste caso, como não esteve, permitiu e deu a oportunidade a James Rodrigues para uma situação dessa, e isto levou logo a que ele tivesse sido alvo de uma transferência absolutamente milionária para o Real Madrid, em função, diga-se de passagem, com todo o mérito do desempenho que tem tido. Estamos a falar de um jovem com uma margem de produção fabulosa, não é isso que está em causa, mas efetivamente eu julgo que aquilo que aqui é importante realçar, muitas vezes, seria o valor dos atletas, independentemente dos interesses financeiros que representam, por exemplo, os fundos e os próprios representantes dos jogadores. Obrigada, Cancela Moura. Boa tarde.